Inauguração envolve várias coisas, né? Existe a questão financeira, existe a questão da preparação, da santificação, do convite, da preparação do culto, e nós chegamos nesse culto tão importante nesse momento. E eu costumo sempre dizer, irmãos, que o louvor ele vai preparar a terra para a semente que é a palavra de Deus. Então os louvores para a glória de Deus foram louvores bíblicos, louvores que tinham essência. Se o culto terminasse agora, nós estaríamos já abençoados, né? Mas eu quero deixar uma palavra de reflexão. E a minha mensagem nessa noite, ela vai ser muito reflexiva. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo em um contexto, no Brasil principalmente, onde nós estamos vivendo literalmente uma guerra contra pessoas que não apoiam os nossos princípios bíblicos e vão contra a palavra de Deus. Então nós, como igreja, temos vários desafios. E esse texto que eu li para os irmãos, Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2, literalmente Paulo vai falar sobre esses desafios e o que somos como igreja, o que nós devemos fazer. E eu quero falar sobre os desafios da vida cristã, baseado nesse texto que nós lemos, especificamente no versículo de número 2. Interessante que nós temos no verso de número 2, uma advertência de Paulo, mediante a 2 conselhos e 1 benefício para aqueles que são transformados. Eu gostaria que você participasse da mensagem dessa noite e dissesse comigo assim: uma advertência de Paulo, mediante a 2 conselhos e 1 benefício. Qual é a advertência do texto? Versículo de número 2. Olha o que o Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Diga comigo assim: existe uma advertência de Paulo em não nos conformarmos com este mundo. Na sua Bíblia, talvez esteja século, mas a ideia é a mesma. Na Bíblia nós temos pelo menos 3 definições para a expressão mundo. Quantas são, irmãos? 3. A primeira definição para a expressão mundo na Bíblia, dependendo do seu contexto, pode ser o Gênesis. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, ou mundo. A segunda definição seria de João capítulo 3, versículo de número 16. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Que mundo é esse? Pessoas, seres humanos. E a terceira definição que nós temos é o sistema como um pecado, o mundo como um sistema pecaminoso, como o próprio o sistema do diabo, literalmente, que existe nesse mundo. E esse texto é exatamente a definição da expressão mundo, seria sistema. Então Paulo está dando uma advertência dizendo: não vos conformeis com o sistema que o mundo atual tem ou que quer padronizar você. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero falar sobre 3 verbos do versículo de número 2. O primeiro, não vos conformeis. Segundo, transformai-vos. E terceiro, renovação. A mensagem não vai ser difícil, irmão, ela vai ser muito simples. Nós temos primeiro uma advertência de Paulo: não vos conformeis com este mundo cego. A expressão conformeis, literalmente, vem de uma raiz de forma. Então o que Paulo está dizendo? Existe uma forma que o mundo tenta padronizar a igreja. Interessante também colocar aqui uma observação, que quando Paulo escreve não vos conformeis com este mundo, com esse século, com esse padrão, nessa forma, quando Paulo escreve conformeis, literalmente é uma forma que está tentando padronizar os cristãos para o modo que o mundo vive. E é uma mudança constante dessa forma. Então quando Paulo diz não vos conformeis, ele está dizendo: o mundo tem um padrão e vocês não podem padronizar-se igual ele, porque ele vive em constante mudança. E você há de concordar comigo, porque eu vou te falar aqui uma realidade. Há 30 anos atrás, era comum divórcio? Sim ou não? Ter mais do que uma família era comum? Hoje em dia se tornou-se normal para o mundo. Nós vivemos em uma época que a família está sendo banalizada e que o relacionamento extraconjugal hoje é até aplaudido e cantado pelas músicas do mundo. Porque o mundo vive em constante mudança. O que era errado ontem torna-se certo hoje, e o certo de hoje torna-se errado amanhã. Então o que Paulo está dizendo, esse mundo, esse padrão, ele vive em constante mudança. Uma hora é certo, outra hora é errado. E no versículo de número 2 nós temos 3 alertas de Paulo. Quantos alertas, irmãos? 3.
3 alertas. Qual é o primeiro? Paulo está alertando que o sistema vive em constante mudança. Segundo, Paulo está alertando que o sistema tenta nos modelar. E por último, Paulo está alertando que não podemos amoldar ao mundo e nem amar o que há no mundo. Já dizia em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, não ameis o mundo, e nem naquilo que o mundo tem, ou que há no mundo. Porque o amor ao mundo, a concupiscência da carne, tudo isso acaba passando. O que Paulo está dizendo é que esse mundo vive em uma constante mudança, e nós, como igreja, não podemos viver no padrão que o mundo vive constantemente. Já dizia o próprio Cristo, nós somos sal, nós somos luz, nós somos a diferença do mundo. E se Deus está contando conosco, não vamos decepcioná-lo, porque Deus conta com você para fazer a diferença. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Eu sou um pregador muito voltado para o ensino, irmãos, então é igual o carro a álcool, a gente vai aos pouquinhos que uma hora chega lá, né? Então vou pedir que você preste muita atenção, não perca o foco. Ainda no versículo de número 2, olha o que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos. Irmãos, existe um grande desafio que nós estamos passando, sim ou não? Sim. E aqui Paulo vai dar o conselho, o segredo de como nós conseguimos fazer a diferença no mundo. É sermos transformados. E essa expressão, ela é também a ideia de forma, só que é uma forma diferente. Lembra que eu falei que Paulo fala que o mundo vive em constante mudança, que ele tem uma forma? Só que no versículo de número 2, Paulo também vai dizer que Deus tem uma forma. Só que é uma forma diferente do mundo. Porque a forma de Deus, o padrão de Deus, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E existem vários textos na Bíblia que nos provam isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. E para você dar aquele glória, para acordar quem está do seu lado. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. O mundo muda, mas o padrão de Jesus continua sendo o mesmo para nós. E como foi dito essa noite, irmãos, o padrão se chama santificação, se chama relacionamento com o próprio Deus. Olha que interessante, essa palavra é muito atual para a nossa realidade, irmãos. Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que em alguns lugares não dá para diferenciar quem é crente e não é crente, irmãos. Hoje em dia, camarada que apoia o que está acontecendo hoje, pelo amor de Deus, né, irmãos? Eu não sei se vocês viram agora, saiu uma notícia, e um templo do interior de São Paulo, ele foi pichado, dizendo Jesus não presta, Jesus está morto, Deus não existe. Estão atacando a nossa fé, e mais do que nunca, nós precisamos se posicionar, não só em oração, mas com atitudes, fazermos a diferença nesse mundo que vive em um padrão totalmente voltado contra as coisas de Deus. Então o que Paulo está dizendo, o segredo para vocês não se conformarem, não viverem nesse padrão, é serem transformados e viverem no padrão que Deus tem para vocês. Agora interessante, que no versículo de número 2, Paulo ainda continua. Ele diz, transformai-vos. E é interessante, irmãos, que transformação nesse texto, Paulo está falando sobre a conversão do cristão. Porque a conversão do cristão, ele inclui uma mudança de mente, uma mudança do interior e de natureza. Lembra o que você era antes de aceitar a Jesus? Você era inimigo de Deus. Você era estranho de Deus. Você não tinha relacionamento com Jesus. Mas quando você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, colocando a sua fé no sacrifício de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, aspergiu o sangue, comprado, consumado está, pagou a dívida, o próprio Paulo diz que através da fé nós somos salvos. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, Cristo muda a nossa mente, o nosso coração e existe a conversão do cristão. O que seria a conversão? Literalmente, é uma mudança de direção. Imagine que você está caminhando para o inferno, a passos largos, ao abismo, sem Deus. Aceitando a Cristo,
você muda de direção e passa a ser um novo convertido. Quem ia para baixo, hoje vai para cima. Quem ia para o inferno, hoje merece o céu. E o que você se tornou depois que aceitou a Cristo? 1 João capítulo 3, versículo 1. Somos filhos de Deus. Mateus 5, 13 a 16. Somos sal da terra e luz do mundo. Romanos capítulo 5, versículo 5 até o 13. Somos justificados por intermédio da fé em Cristo Jesus. E para você dar glória, agora você é noiva de Jesus. Você é povo santo de Deus. Se você puder, só se você puder, diga para alguém que está ao seu lado, diga para ele: tu ia para o inferno antes de aceitar Jesus, rapaz. Jesus te salvou, te santificou, dá o céu, e você vem para o grupo desse para ficar calado sem adorar. Olha o mundo você cantava, vai Corinthians, vai São Paulo, aqui nós devemos adorar a esse povo, querem adorar. Diga glória a Deus. Transformação, irmão. Conversão do cristão. Agora, alguém já te explicou como acontece a conversão? Alguém já te explicou isso? Eu vou te explicar essa noite se ninguém falou para você sobre isso. A conversão do cristão é através de uma transformação da sua mente. E eu vou te apresentar como você pensava antes de aceitar a Jesus. Como nós pensávamos, irmãos? Nós pensávamos voltado para a terra. Nosso pensamento era a terra. Carro, casa, conta, salário, mansão, morar no Alphaville, dentro do Swiss Park. A nossa realidade de pensamento era só voltado para a terra. Se você hoje vir para o culto às 7 da noite num sábado, você vai passar em frente de casa que está rolando pagode, cantando funk, tomando cerveja e se embriagando na cachaça. Porque a realidade da vida deles é a terra. A mente deles é totalmente voltada para a terra. Eles não pensam em Deus, irmãos. Não queira esperar atitudes boas de quem não é convertido ou não aceitou a Cristo, porque a natureza deles é assim. Mas não aceite atitudes, palavras de um novo convertido, de um cristão, porque isso não se adequa à nossa natureza, à nossa realidade. Nós fomos transformados, a nossa mente. E o que eu acho interessante, irmãos, é que a expressão renovação desse texto é uma mudança para melhor. Olha que interessante que Paulo está dizendo. A conversão do cristão se dá através da transformação, da renovação da sua mente. Então a sua mente, depois de aceitar a Cristo, passou a ser melhor. Antes nós pensávamos para baixo, hoje nós conseguimos pensar para cima. E eu vou lhe dar um exemplo bíblico da palavra de Deus. Jesus tem um encontro com uma mulher. Interessante que essa mulher está encurvada há muito tempo, olhando para baixo. Diz o texto que os espíritos aprisionavam aquela mulher, ou seja, ela estava sendo escravizada pelo próprio diabo. E o diabo estava fazendo ela ficar encurvada, olhando para a terra. Mas depois do encontro com Jesus, ela foi transformada, não só a mente, mas o físico. Quando Cristo efetua a cura, ela sai da cura de Jesus ereta, tendo uma postura correta de caminhar. Nós estávamos assim. Antes de Jesus, olhávamos para a terra, desejávamos a terra, mas depois do encontro com Jesus, nós conseguimos olhar para cima e desejar o céu. Não pense só para baixo, pense também para cima. Lembra o que Paulo diz? Quando Paulo escreve dizendo que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, a expressão templo daquele texto do latim é templos, prédio de adoração. Você já viu o prédio baixo, irmão? Prédio é alto. Porque Paulo está dizendo, vocês são como um edifício para adorar. Os pés estão na terra. Vocês caminham na terra, precisam da terra, mas o seu topo deve estar lá em cima na adoração a Deus. Nós precisamos. E o que Paulo está dizendo é que nós somos transformados a nossa mente. Nós melhoramos. O que tu era há 30 anos atrás, irmão, há 10. Antes da sua conversão, tu estava ruim, não estava não? Nessa hora estava virado no giraia. Nariz entupido de cocaína, doido de maconha, a realidade é essa. Ponto de tráfico, na cachaça,
assistindo o Faustão com a latinha do lado, né, de cerveja. Estava na cachaça, irmão. Estava jogada na sarjeta. Ia para o funk, para o pagode, para a música. Ficava a noite toda doidão. Mas você agora foi transformado. Olha onde você está. Em um sábado à noite tinha tanta outra opção, mas você escolheu a casa de Deus. Você escolheu a presença de Deus. E hoje o seu presente é melhor do que o teu passado. Quem olha para você diz com certeza é melhor. Você foi transformado. Mas olha o que Paulo diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É que eu quero caminhar para encerrar. Quais são os benefícios daquele que é um convertido? Quais são os benefícios daquele que aceita Jesus? E o Paulo vai falar sobre isso, porque o Paulo termina o versículo de número 2 dizendo que quando nós somos transformados, quando nós somos mudados, nós passamos a experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem 3 características. Quantas, irmãos? 3. Olha o que Paulo diz: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem vive a vontade de Deus? A primeira pergunta é essa: quem vive a vontade de Deus? Não é o mundo. O mundo não vive o que Deus tem para eles. O mundo não vive a sua vontade. O mundo vive a vontade do sistema, do pecado, do próprio diabo. Quem vive na vontade de Deus e desfruta da vontade? Aqueles que são novo convertidos. Nós que estamos aqui essa noite. Eu tenho 2 notícias boas. Se você já é um convertido, aceitou a Cristo, você vai viver a vontade dele para a sua vida. Segunda notícia boa: se tu não aceitou a Jesus, dá tempo ainda, porque antes que esse culto acabe, vai ser feito um apelo, você vai voltar para a sua casa pisando na nuvem, dizendo: eu vou usufruir da vontade de Deus. Deus nunca fez o ser humano para viver longe dele. O propósito de Deus é que vivemos a vontade dele plena, porque é boa, é agradável e perfeita para nós. Você já parou para pensar o porquê é boa, porquê é agradável, porquê é perfeita? Deus é um ser humano? Sim ou não? Nós somos seres humanos. Seres humanos são limitados. Eu acredito e imagino que amanhã eu vou estar em casa fazendo uma refeição com a minha família, mas não sei de fato se isso vai acontecer. Quem sabe o dia de amanhã? É o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo sabe de todas as coisas. O ser humano, ele olha para a sua história aqui. Deus tem uma visão ampla, ele olha o passado, o presente e o futuro como a mesma coisa. Então por que é bom, é beneficioso para nós vivermos a vontade de Deus? Porque nós estamos servindo a um Deus que não vê só o presente, ele sabe do seu futuro, ele sabe do seu passado e sabe do seu presente. Então nessa noite Deus está nos convidando para vivermos a vontade dele, porque talvez a sua não seja boa igual a dele, talvez a sua vontade tenha limitação. E eu vou liberar uma palavra profética no final desse culto e dizer para você que talvez a sua vontade ela seja limitada. E você veio para esse culto hoje dizendo: é impossível acontecer, não tem como, não tem solução, não vai sair daqui. Eu venho como profeta de Deus para liberar uma palavra para a sua vida. E eu já vou dizer isso para você: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus chegou na guerra e está dizendo para você: eu conheço o passado e o presente e eu sei do seu futuro. É Deus dizendo para nós: a sua vontade tem falha, tem erro, tem queda, mas a minha é boa, é perfeita. Todos podem adorar a Jesus. Levanta a sua mão mais alto que você puder, mais alto que eu profetizo que a tua família vai viver a vontade de Deus. Eu profetizo que o teu ministério vai viver a vontade de Deus. Essa casa, Assembleia de Deus, Ministério da Fé, vai viver o seu. Quem não acredita, joga a mão lá em cima. Abre a boca para adorar a Jesus. Aleluia. 1 minuto de adoração, 1 minuto de glória a Deus nessa casa. 1 minuto de
Rabassuriandoreia, séria, balada. Fale línguas. Seja renovado. Eu estou sentindo uma graça aqui na beira. Como foi cantado aqui, como foi lindo aqui. A inauguração do templo foi inundada pela glória de Deus. Antes que esse culto acabe, a glória vai te pegar. A presença vai encher. Receba em nome de Jesus essa presença nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vontade de Deus. Eu fecho a minha Bíblia. 3 características sobre a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Ela é boa tanto para nós como para Deus, irmãos. Deixa eu lhe dizer algo muito simples. A vontade de Deus é boa porque Ele sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que é bom para nós. Segundo, a vontade de Deus ela é perfeita. Diga comigo assim, a vontade de Deus é perfeita. A expressão perfeita, uma das definições dela, significa que não carece de mais nada para estar completo. Se não entendeu, eu vou repetir outra vez. Primeiro, a vontade de Deus é boa, segundo, é perfeita. A expressão perfeita traz a ideia que Paulo utiliza, que não carece de mais nada para ser completo. E aqui cabe nós, irmãos, conseguimos ver a diferença entre nós e o mundo. Para o mundo, precisa ser completo com coisas do mundo. Para nós, irmãos, não precisamos de nada dessa terra para completar a nossa felicidade. Pode ser dentro de um templo, pode ser em cima do monte, no vale, com as muriçocas passando no ouvido, pernilongo, né, formiga mordendo o calcanhar na oração. Pode ser aqui hoje, dando problema no som, microfone. Jesus vai providenciar um som melhor, profetiza em nome de Jesus. Ó, recebeu ali. Mas para nós, irmãos, não precisamos de mais nada para completar a nossa felicidade. Se existe um povo mais feliz no mundo, se chama crente. Eu não sei tu, minhas contas não estão muito boas. Carro na reserva. Conta bancária 1,80 na conta. Mas basta a presença de Deus para nós se alegrarmos. Eu venho para o culto desse, eu fico analisando algumas reações. E como pregador, a gente sabe quando a pessoa está bem ou não está. Assim como os cantores sabem. Tem gente que vem para o culto quebrado, moído, irmão. Não tem aonde inclinar a cabeça, nem sabe se vai jantar hoje. Não sabe, a realidade é essa. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, para descontrair. Esse tempo atrás a gente passou uma crise, irmãos. Uma crise. Foi preparar o arroz, fogão acabou. Fogão acabou não, o gás acaba. Graças a Deus tinha um fogão, né? Aí eu pensei comigo, rapaz, pegar umas lenhas aqui, bora fazer uma fogueira e terminar a janta, né? E aí eu pensando, refletindo, aí eu tenho um tio. Aí o meu tio pegou e falou assim, vou passar e vou deixar uma bênção contigo. Passou lá e deixou, uma bênção lá que deu para a gente comprar o gás, demos glória a Deus e cantamos a Jesus. A gente acha que crente não passa aflição. Irmão, o povo que mais sofre é crente. Vai dizer que não é. O povo que mais sofre. A gente é perseguido pelo mundo, odiado pelo diabo. Os demônios tentam nos derrubar. Além dos demônios, existem as pessoas que não gostam de nós. Crente é o povo mais perseguido, mas também é o povo mais feliz da terra. Irmão, como que dá para explicar? Um crente vem para o culto, nem tem como ir embora. Carro com problema, cheio de problema, mas ele vem para o culto dando glória a Deus. Como que a gente explica isso? O mundo só fica feliz se tiver álcool, se tiver bebida, se tiver festa, mulherada, mas nós basta a presença de Deus, basta a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo uma graça aqui nessa eu não sou de fazer isso não, mas eu quero que você seja
profetizando. Aponta o dedo assim, para quem está no seu lado, com todo respeito, e diga para ele: viva na vontade de Deus e não precisa de mais nada para completar a sua felicidade. A gente não tem, mas Jesus tem. Nós não podemos, mas Jesus pode. É Deus dizendo para nós: levanta a tua cabeça, rapaz. Eu sou a sua felicidade. Ô glória! Eu termino a minha mensagem dizendo para você sobre a vontade de Deus é agradável para nós. E você sabe qual é a definição de agradável de Paulo aí? Não é só um agradável, é muito agradável. Então quando Paulo diz a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, Paulo está dizendo, além de ser agradável, é muito agradável. Ela é agradável para os dois lados, para o crente e para Deus. Por quê? Porque o princípio de Deus sempre foi o relacionamento com o ser humano. Lembra do Éden? Deus nunca quis que Adão fosse expulso do Éden. Tanto é que ele deu várias oportunidades. Você lê o texto, você percebe que quando Adão peca, Deus dá uma de bobo. Ele chega no jardim: Adão, onde tu estás? Obviamente que Deus sabia, mas ali era uma oportunidade do ser humano se arrepender e voltar a ter o cordão umbilical com o próprio Deus. Então a vontade de Deus é agradável, por quê? Porque Deus sempre quis o homem perto dele. Segundo, é agradável para nós, porque tem um Deus todo poderoso ao nosso lado, irmãos. Você lembra de Daniel? Daniel estava dentro da cova de leão, já havia o decreto que ia morrer, mas era um Deus grande que estava com ele, era um Deus que estava guardando. Lembra de José? Jogaram dentro da cova, foi vendido pelos irmãos, mas se tornou rei, se tornou líder, porque é Deus dizendo para nós aqui nessa noite: levanta a tua cabeça, rapaz, eu te trouxe até aqui, não vou deixar morrer, eu não vou deixar você parar. É Deus dizendo: o mar está grande, mas eu abro, te jogaram dentro do buraco, eu te levanto. É Deus dizendo para nós essa noite: eu tenho o melhor de Deus para sua vida. Incline a sua cabeça por gentileza e feche os seus olhos. Rabaia, séria, candaraia, oh glória, aleluia. Vamos fazer um mistério aqui, irmãos. A gente já cantou, a gente já adorou, já ouviu a palavra. Vamos deixar Deus ministrar agora no coração. Você só vai falar se você sentir a presença dele para dar glória e aleluia, irmãos. Você vai inclinar a sua cabeça aí, você vai estender as suas mãos como se estivesse recebendo algo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que este culto termine debaixo de glória. Vai terminar. Rabaia, séria, camburaia, séria. Do púlpito até a porta, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, tu não vai falar mais em português, não. Rabaia, séria, camburaia, halapatacatai. Tu não vai falar mais em português. Você vai ser tomado agora por línguas estranhas. Receba o renovo de Deus agora. Receba agora a presença. Receba o renovo. Olha o renovo. Olha a presença. Olha a glória. E para aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, receba o batismo. Receba a presença. Jefferson, vem cantar aqui em nome de Jesus. Oh, incline a sua cabeça. Mas fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Mas de olhos fechados, cabeça inclinada, porque Deus dizendo: esse culto vai terminar debaixo de tanta glória. Eu não sei se vai ter crente que vai sair daqui arrebatar, mas eu vou orar para Jesus te arrebatar. Eu quero nessa noite que o crente saia